E aí, família, firmeza? Mais uma aula para nós aí. A aula de hoje é a Revolução Haitiana, beleza? Então, basicamente, ela é uma aula que ela é continuação daquele processo que a gente estava vendo de independência das colônias espanholas, né? A independência da América Espanhola. Na aula passada, a gente falou da independência da Venezuela, a independência da Colômbia, do Peru, da Argentina, do Chile, de uma forma geral. Geral no sentido que aquilo focado que o vestibular cobra, beleza? A gente falou da rebelião de Tupac Amaru e também a gente falou, né? é, a gente falou também, né? Do Simão Bolívar, do Martim, né? Em todo esse processo aí que foi a caminhada que eles passaram pelos Andes, né? Em todo lugar que ele passava ocorria a independência. Agora a gente vai falar de duas regiões mais específicas e muito importante nessa América Espanhola, né? E por todo esse processo de navegação do Atlântico, que é ali a região do Caribe que a gente vê hoje, né? Como Cuba, República Dominicana, Haiti, né? E a própria ali já na costa, né? O Cancún, beleza? Então, no México. Então, a gente tem aqui que nessa primeira aula a gente vai falar especificamente da Revolução Haitiana. Ela é extremamente importante, tá? Deixa eu só confirmar o tempo aqui. Ela é extremamente importante porque ela ganha uma grande repercussão em todo o cenário da América, né? Ela influencia, ela incentiva muitas revoltas, né? Então, o sucesso dela, o desenrolar dessa revolução, ela acaba proporcionando aí uma disseminação desses ideais, né? E, consecutivamente, um medo daquelas pessoas que estavam oprimindo, né? Que tinham medo propriamente de ocorrer a mesma coisa ocorrer no Brasil ou em outras regiões, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, né? De ter essas rebeliões aí semelhante ao que aconteceu no Haiti, tá? Então aqui pela essa tela a gente já vê que o bagulho foi 1000 graus mesmo, certo? O bagulho tá pegando fogo lá no fundo, ó, várias chamas, a casa aqui ó, fritando e o pau comendo aqui embaixo, né? Os vagal mortos já, ó, caído no chão no bagulho, certo? E, mano, os mano aqui arrebentando, ó, os brancos tudo pra cima, com o cu na mão, mano. Essa é a fita. Então a gente vê que foi uma revolta extremamente violenta, tá? Isso já é uma característica dela que a gente precisa trazer aí, beleza? Então os temas discutidos na aula de hoje a gente vai falar o contexto interno, né, do Haiti antes da revolução, né? Que tipo de sociedade se tinha ali, como que se funcionava de uma forma bem geral aquele território que se chama Haiti, né, que faz fronteira aí com a República Dominicana. E a gente vai falar do contexto externo, né, o que no contexto mundial proporcionou, né, colaborou para esse tipo de revolta acontecer também no território haitiano ali no Caribe e no Mar do Caribe, né? E a gente vai falar bem por cima só questões que o vestibular passa mesmo da Revolução Haitiana, né? E esses desdobramentos que são muito importantes, né? Eu já vou trazer um spoiler aqui, mas que é muito importante que o contexto que essa revolta se dá, né? Os resultados que ela acaba causando, né? A liberdade, né? A abolição da escravidão ali no território do Haiti, isso acaba causando um grande medo, né, nos senhores de escravos de todos os lugares, em toda a América, né, do norte, do mais norte até o mais sul do continente americano, né, contando com a América do Norte e a América do Sul, em ampla extensão de terra via essa revolta, né, ficaram sabendo dela, tiveram notícias dela, viram os resultados, né, e ficaram realmente com muito medo de que isso pudesse acontecer também em seus países, né? Inclusive a Revolução Haitiana ela vai influenciar, ela vai afetar a revolução, a independência do México, que será tratada na próxima aula, beleza? Então, ela é muito importante porque ela influencia, né? Terceira vez que eu estou falando isso, ela influencia, ela causa um sentimento que para os senhores de escravo é um sentimento extremamente perturbado aí, por isso que eles reprimem com tanta força qualquer revolução que tenha qualquer grama de semelhança, né, ou qualquer inspiração na Revolução Haitiana, beleza? Então ela é bem impactante no continente.
beleza? Então ela é importante porque o vestibular adora trazer ela nesse sentido, do impacto que ela causa. Firmeza? Então isso é importante e isso provavelmente irá cair, tá? Então o contexto interno do Haiti, né? A gente tinha que o Haiti ele era uma colônia, né? Um dos principais polos de produção de açúcar. Se ele é uma colônia, ele tem uma metrópole. A metrópole que colonizava a região era a França, né? A França ela recebe esse território da Espanha, então a Espanha ela consegue por um determinado momento, ela administra aquela colônia, né, que seria o Haiti, e por um determinado momento, por negociações, ela passa esse território para a França e o Haiti transforma-se em uma colônia produtora de açúcar, né? Então ela é grande concorrente do Brasil, isso é importante. As crises que a gente vai falar do açúcar lá do Brasil é muito resultante da produção do açúcar no Haiti. Então, nesse momento que está tendo uma crise na produção do açúcar no Haiti, o açúcar brasileiro ganha bastante destaque e preço, né? Então a gente tem aí que ela é um dos grandes polos de produção de açúcar no mundo, né? Concorrendo com um dos grandes produtores que era o Brasil nesse momento. Beleza? Então ela era uma colônia extremamente estratégica, não só pela região que ela está no Mar do Caribe, mas também de money, né? Dinheiro aí para quem? Para os capitalistas ou para os burgueses mercantes que são capitalistas mercantes, beleza? E além disso, como ela é uma colônia, ela está toda subordinada naquele sistema, pacto colonial, mercantilismo, né? Que tipo de produção de açúcar ela tinha? Idêntica ao Brasil, né? Aquilo que a gente chama de plantation, né? Então a gente tem aí as monoculturas, então vasta extensão de terra plantando unicamente um produto, a cana, certo? Para extrair o caldo e consequentemente fazer a rapadura, o melado, né? E a gente vai ter aí que essa monocultura, né, ela vai ser trabalhada, vão trabalhar nela, né? O regime de trabalho será o trabalho escravo e o trabalho será feito por mão de obra africana, então pessoas que são raptadas do continente africano serão utilizadas como mão de obra escrava nesses canaviais, né, de cana, né? E além disso, qual é o objetivo de produzir tanto produto, né? A gente vai ver grandes extensões de terra com trabalho escravo, vai produzir muito produto. Qual é o objetivo? Comércio exterior, não é para produzir e comprar, comercializar dentro do Haiti, mas sim comercializar com a Europa, ou seja, vender para a própria França, né, um dos grandes compradores de açúcar e café no período aí, né, que a gente vai se dar aí daqui para frente, certo? Então ela é um grande, uma ilha, né, que ela é extremamente estratégica em vários sentidos, então ela é muito importante para a metrópole dela, França. Então o controle nessa colônia ela será extremamente rígido, né? Então os europeus que vinham para cá, né, vinham no Haiti administrar a colônia, né, no mesmo sistema, né, que a gente tem aí no Brasil, muito semelhante, né, a gente tem que eles são uma minoria muito pequena da sociedade, em torno de 5% daquela sociedade. E eles são ricos, proprietários que são homens extremamente contados no dedo, né, você consegue saber quem são, né, não deveria dar duas mãos, certo? E homens brancos livres, que tinham um pouco mais, mas juntando ambos dava 5% dessa população, né, dessa sociedade colonial haitiana. Então aqui é importante a gente ter uma noção que isso cai, hein? Presta atenção nessa porra, mano. Que uma minoria muito pequena consegue controlar um número extenso de escravos, né, sobre um regime de dominação extremamente forte e violento, certo? Então essa é uma questão que eles trabalham bastante em cima do contexto da Revolução do haitiana, né? Então essa minoria ela consegue controlar uma vasta extensão, né, de terra e uma vasta extensão de um trabalho extremamente violento, né, de mão de obra escrava. Então isso é abordado, né, e a gente consegue ver que 10% dessa população eles são pretos livres, né, e 85% a grande maioria dessa população eles são escravos. Aí a pergunta, né, que nunca quer calar em todas as questões que a gente vê de revolta de revolta escrava, né? Pô, se os escravos são a maioria, por que eles não se revoltam?
né? Então existe um sistema estruturado extremamente forte e violento, né? E esse sistema ele precisa ser abalado, e é isso que a gente vai discutir um pouco, ele precisa ser abalado para que haja essa oportunidade, né? Como houve no Haiti, essa oportunidade desses escravos se levantarem contra esses 5% dessa população branca. E foram literalmente isso, quebrado. Eles mataram todos os brancos, mano. Eles pegaram todos os brancos que tava na ilha, velho. Não teve um que se safou. Ou se safou porque fugiu, tá ligado? Ou é isso, irmão. Então, aqui a gente vai ver que esse sistema ele começa a ruir, né, por diversos fatores que acontecem em toda a extensão do planeta, né? Então a gente vê aí, né, extensão do planeta não, mas na América do Norte, né, no caso, e no continente europeu. Então a gente tem já dando início a esse processo, né, a independência dos Estados Unidos, a gente não vai discutir nenhuma delas, só vai pontuar para você ver que existe um contexto mundial que favorece, que desestabiliza essa dominação dessa minoria contra essa maioria e que proporciona, dá uma brecha, uma abertura, né, para surgir um movimento, né, de independência, né, em cima dos franceses, em cima desses europeus que administravam essa colônia, certo? Então a gente vai ter que a independência dos Estados Unidos ela tem forte essência iluminista, né? Então os valores projetados, né, que vão nortear a Revolução Francesa, que vem logo abaixo, eles são valores que são norteados e são colocados dentro da independência dos Estados Unidos, né? Então essa independência dos Estados Unidos ela influencia muito a Revolução Francesa e, consequentemente, influencia a Revolução Haitiana. Então, a Revolução Haitiana ela tinha muitas características, muita das questões que estavam se levantando pelo o iluminismo era trazido aí também, né, trazido aí também na Revolução Haitiana e, consequentemente, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aqui é importante por quê? Porque no momento que ela ocorre, desestabiliza por completo, né, a monarquia na França, e a França, como a gente sabe, é a metrópole do Haiti. Então, nesse momento, surge, né, um primeiro estalo para que possa se ter, né, esse levante, que possa se ter essa luta de independência. Né? E essa luta ela se dá por um longo período, né? E isso vai abarcar tanto a expansão napoleônica, né, que posteriormente vai começar a guerrear com todo o continente europeu, né? Então ainda vai conseguir, a Revolução Haitiana vai se dar nesse processo também da expansão napoleônica, né? Então ela vai se aproveitar desse momento também, certo? E uma característica extremamente importante que traz aí um aquê a mais para esse contexto externo, que é o surgimento desse despotismo esclarecido, né? Então a gente tem aqui no Brasil com o Marquês de Pombal, né? E a gente vai ter na Espanha, né? E a gente vai ter na França também, a gente vai ter esse despotismo esclarecido, né? E basicamente esse despotismo ele preza, né, ele prega especificamente uma característica, né, que é você ter uma maior eficiência administrativa dentro das suas colônias, só que reforçando o pacto colonial, reforçando, né, os controles, os instrumentos de controles mercantilistas, né, mas basicamente você dá uma certa liberdade de produção artística, uma certa liberdade de escolas, né, de produção, formação educacional na própria colônia, né, mas reforça esse pacto colonial, né, e garante aí, né, uma subordinação dessa colônia. Então a gente tem uma certa ideais liberais na metrópole surgindo com esse despotismo esclarecido, só que extremamente conservadores dentro da colônia, né? Então reforçando a função o objetivo da colônia, né, e trazendo mais liberdades, né, para a metrópole, certo? Então isso acaba dando um aquê a mais dentro desse contexto, porque a intensa pressão, né, a intensa violência que a população haitiana estava sofrendo dentro dessa colonização, ele é potencializado
dentro desse surgimento desse ideal de despotismo esclarecido, que ocorre tanto na França, Espanha e Portugal, ocorre também na Rússia e em diversos outros países, né? Então aqui a gente tem um quadro do Levante, né? Um quadro muito importante, sempre aparece aí, né? Em sites, em questões, tá? E aqui a gente começa já a falar, né? Que essa estrutura, esse contexto externo, ele desestabiliza, né, todo aquele sistema colonial escravista que existia ali dentro, ele começa a fragilizar e nesse momento há-se uma oportunidade para esse levante, né, e a revolução. Então, sob a liderança do líder preto Toussaint Louverture, né, em 1791, né, então um pouquinho depois aí da Revolução, da Independência dos Estados Unidos, né, um pouquinho depois da Revolução Francesa, certo? Eles conseguem, eles vêem essa oportunidade e se levanta logo após a Revolução Francesa, em 1791, tá? Então o Toussaint, ele se mobiliza, né? Ele une todos os escravos que estavam ali, a grande maioria, 85% da população, inclusive ex-escravos, né, e mulatos, e buscava o fim, né, desse domínio dessa pequena elite branca e o fim da escravidão. Isso é uma demanda extremamente importante e que ela é trazida e é conseguida com mérito na Revolução Haitiana. E é isso, né, essa demanda, o fim da escravidão, é isso que vai botar tanto medo em quem? Nas elites, tanto lá do norte da América do Norte até o final da América do Sul. Firmeza? Então, essa questão, esse objetivo, né, de por fim desse domínio da elite branca, por fim a esse domínio colonial, né, da França, né, e também existe uma demanda extremamente importante que é o fim da escravidão, sendo que só existe preto e branco dentro e os mulatos, óbvio, né, os ex-escravos, mas assim, a sociedade ela é muito bem dividida, né, uma pequena massa que domina, né, e explora toda a região e outra grande maioria, né, 95% da população é oprimida por esses 5%. Então, essa oportunidade surge, né, e o Toussaint consegue proclamar aí a independência, né, do Haiti. Ele posteriormente vai para a França, lá na França ele acaba sendo preso e morto, né, então o discípulo seu, né, o Jacques Dessalines, né, ele consegue em 1803 proclamar a independência, só que a independência ela é reconhecida pelos Estados Unidos, por vários países, só que ela só é reconhecida pelo governo francês em 1825, né, quando a gente tem aí o pagamento da indenização de 150 milhões de francos pela perda da terra, né? Então, qual é o resultado basicamente da revolta? A gente tem aí que eles conseguem, né, a independência, eles conseguem abolir a escravidão dentro do território haitiano, isso é extremamente importante, e esse impacto vai, mano, para todo lugar do planeta, certo? Então isso é muito importante, isso sempre cai, e sempre eles adoram trazer a Revolução Haitiana, por isso que é importante lembrar isso. Beleza? A gente vai ter, além desses contextos, né, que o vestibular aborda, aí eu vou trazer uma questão a mais, né, que é o protagonismo, né, de diversas mulheres, mas eu vou pontuar algumas aqui dentro dessa luta, né, de independência, né? A gente tem a Suzanne Belair, né? Ela foi uma soldada dentro do exército do Toussaint, né? Liderado pelo Toussaint, e ela foi que acumula diversos cargos, né? Aqui é uma foto, um recorte de uma cédula, né, do dinheiro do Haiti, onde é representada até hoje a imagem dela, né, como uma heroína, como uma grande heroína desse processo de independência, desse processo de libertação dos escravos, né, da dominação da escravidão dentro do território haitiano, beleza? Além delas, a gente tem as duas enfermeiras, né, teve várias outras, mas que ganham destaque, assim, né, a gente vai ter a Catarine, né, e a Cecília de Fátima, certo? Então elas até hoje são consideradas, inclusive a Catarina e a Cecília, como grandes
em cantigas, em produções artísticas, né, reproduzida essa imagem, né, dessas mulheres urinas que combateram, que tiveram em diversas áreas dentro desse processo, né, não só liderando, como a própria Suzane liderando, liderando o exército inteiro, né, mas também no front ali dos cuidados, de curar, ajudar os feridos, né, nesse processo que é extremamente importante. Foi uma guerra extremamente violenta, então a gente tem as duas representantes aqui, e a gente também vai ter a Henrietta, né, que ela foi uma espiã, né, do exército, né, de libertação, aí, o exército de independência haitiano, né, liderado pelo Toussaint. Então ela tinha um processo extremamente importante de espionar e conseguir munições, armamentos para municiar o exército, para eles consequentemente conseguir combater de frente as tropas francesas e as tropas que vinham da Europa, né? Então a gente tem aí, como eu disse, né, eu estou trazendo só pontuadamente 4, né, mas a gente tem que entender que é um processo que a grande participação feminina em todos esses processos, em todas as dimensões dessa luta, certo? Então isso é muito importante aí. A gente tem aqui uma imagem do Toussaint, né? Então, basicamente aqui a gente termina, né, a aula de Revolução Haitiana. E o que a gente precisa lembrar? Basicamente, ela é uma aula, né, ela é uma revolução que ela ganha grande repercussão em todo o território americano. E essa grande repercussão ela se dá basicamente pela abolição da escravidão. Não é nem tanto pela independência, mas sim por eles terem esse objetivo de abolir a escravidão dentro do território haitiano e essa abolição ocorrer, né, chegar-se aos fins, né, e além disso ela foi uma revolução que ela teve um processo extremamente violento. Então, literalmente 90, 99, não sei, não posso afirmar, mas quase 100% de todos os brancos, os 5% da população, como a gente disse, eles foram mortos ou eles fugiram do país, né, da colônia, né, nesse processo de independência. Então foi uma guerra que isso trazia um grande sentimento de medo mesmo dentro desses escravistas, desses grandes senhores de escravos da América Portuguesa, certo? Agora do Império Brasileiro, né? De todo o território do sul dos Estados Unidos, né? Já independente, porque a gente tem aí que eles têm um receio de que isso possa ocorrer novamente, só que agora dentro do seu próprio território. Tá? Então é isso basicamente que eles trazem aí da Revolução Haitiana. É um tema extremamente interessante, mas a gente vai abordar unicamente essas questões do vestibular, beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto, mano.